Existe um momento específico em qualquer interação onde tudo começa e quase ninguém percebe. Não é quando as palavras surgem, não é quando a conversa se desenvolve. É antes disso. É no olhar. Porque o olhar nunca mente completamente. Ele pode tentar disfarçar, pode tentar fugir, mas sempre deixa rastros. E quando uma mulher está desejando, mesmo que de forma silenciosa, os olhos dela entregam muito mais do que qualquer gesto consciente. Pense nisso com atenção. Um olhar comum passa rápido, sem intenção, sem permanência. Ele observa e segue. Mas quando existe interesse, algo muda. O olhar volta. Ele permanece um pouco mais do que deveria. Existe uma pausa ali, quase imperceptível para quem não está atento, mas extremamente reveladora para quem sabe observar. Não é sobre intensidade exagerada, é sobre repetição e duração. E aqui está o detalhe que muitos ignoram. Não é apenas o primeiro olhar, é o retorno dele. Porque qualquer pessoa pode olhar uma vez, mas quando ela olha novamente, quando ela tenta verificar se você ainda está ali, quando existe essa necessidade de reconexão visual, isso já não é mais aleatório. Isso é escolha, mesmo que inconsciente. Agora observe o comportamento que acompanha isso. Muitas vezes, depois de sustentar o olhar por alguns segundos, ela desvia. Não porque perdeu o interesse, mas porque sentiu algo. Existe uma leve quebra de contato, às vezes um sorriso contido, às vezes uma mudança na postura. E logo depois, o olhar volta novamente. Esse ciclo cria uma dinâmica silenciosa que, para quem entende, é extremamente clara. Existe também uma qualidade diferente nesse tipo de olhar. Não é vazio, não é disperso, é focado. Como se por um instante todo o resto ao redor perdesse importância. E isso acontece porque quando há desejo, a atenção se torna seletiva. O cérebro naturalmente filtra estímulos e direciona energia para aquilo que gera interesse. E nesse momento, você deixa de ser apenas mais uma pessoa no ambiente, mas cuidado com interpretações superficiais. Nem todo olhar prolongado significa desejo. O que define isso é o conjunto de sinais, é a consistência, é a repetição ao longo do tempo, é a forma como o olhar se conecta com outros comportamentos, a proximidade, o sorriso, a linguagem corporal. Tudo está interligado. Um único sinal isolado pode confundir, mas quando os padrões se repetem, a mensagem começa a ficar clara. E aqui entra algo ainda mais profundo. O olhar não é apenas um indicador de interesse, ele também cria conexão. Quando dois olhares se encontram e permanecem por alguns segundos, existe uma troca que vai além do racional. É um tipo de comunicação primitiva, direta, sem filtros. E quanto mais confortável ela se sente mantendo esse contato, maior é o nível de abertura emocional naquele momento. Agora conecte isso com tudo o que já foi dito antes. Um homem que transmite segurança não quebra esse contato com ansiedade. Ele sustenta com naturalidade. Um homem que não corre atrás não reage de forma desesperada a esse sinal. Ele observa, interpreta e responde no mesmo nível de energia. Um homem com propósito não se perde nesse momento. Ele mantém presença. E um homem emocionalmente estável não transforma esse olhar em expectativa imediata. E é exatamente isso que diferencia a percepção de precipitação. Porque muitos veem um sinal e já criam uma história inteira na mente. Mas o homem que entende a dinâmica, ele lê, mas não se apressa. Ele permite que o processo se desenvolva. Ele entende que o olhar é apenas o início, não a conclusão. E quando você começa a passar isso com clareza, algo muda completamente. Você deixa de depender de palavras para entender o que está acontecendo. Você começa a enxergar o que a maioria ignora.
E isso te coloca em uma posição diferente, porque você não está reagindo ao óbvio, você está percebendo o sutil. No final, antes de qualquer gesto, antes de qualquer toque, antes de qualquer aproximação, tudo começa no olhar. Existe um tipo de comportamento que passa despercebido pela maioria, mas que revela muito mais do que palavras diretas jamais revelariam. A forma como uma mulher se posiciona fisicamente em relação a você. Porque quando existe desejo, a distância deixa de ser apenas espaço, ela se torna escolha. Observe com atenção. Em um ambiente com várias pessoas, existem inúmeras possibilidades de posição, de movimento, de interação, e ainda assim, de alguma forma, ela começa a aparecer mais perto de você. Não de maneira óbvia ou forçada, mas natural, quase como se fosse coincidência. Ela se aproxima em pequenos movimentos, reduzindo o espaço aos poucos, criando oportunidades que parecem casuais, mas raramente são. Esse é o ponto que poucos entendem. Proximidade repetida dificilmente é acidente. Uma vez pode ser acaso, 2 vezes pode ser circunstância. Mas quando se torna um padrão, quando ela constantemente encontra formas de estar no seu campo, de entrar na sua zona de presença, e isso já é comportamento direcionado, mesmo que inconsciente, e não se trata apenas de estar perto fisicamente, existe uma qualidade nessa aproximação. Ela se posiciona de forma que facilite a interação. O corpo dela se orienta na sua direção, mesmo quando a conversa envolve outras pessoas. Existe uma leve inclinação, uma abertura, uma disponibilidade que não está ali para todos, está ali para você. Agora perceba o detalhe mais sutil. Ela não invade, ela permite. Existe uma diferença enorme entre alguém que força a proximidade e alguém que cria espaço para que a proximidade aconteça. Quando há interesse, ela não precisa empurrar a situação. Ela apenas se coloca em uma posição onde a conexão pode surgir naturalmente. E isso é um dos sinais mais elegantes de desejo silencioso. Muitos homens não percebem isso porque estão esperando sinais diretos, explícitos, quase óbvios, mas a linguagem corporal raramente funciona assim. Ela é construída em nuances, em repetições, em pequenos ajustes que, quando observados juntos, contam uma história muito clara. E aqui entra algo importante. Proximidade gera oportunidade. Quando ela está mais perto, a conversa flui com mais facilidade, o contato visual se intensifica, o toque se torna possível. Nada disso acontece à distância. Então, ao reduzir o espaço, ela está, na prática, abrindo portas para que algo aconteça. Não é garantia, mas é um convite silencioso. Agora conecte isso com o comportamento masculino. Um homem inseguro muitas vezes invade esse espaço de forma brusca, sem leitura, sem timing. Ele acelera o que deveria ser natural e, com isso, quebra a atenção. Já o homem que entende essa dinâmica respeita o ritmo. Ele percebe a aproximação, mas não força o próximo passo. Ele permite que a energia se desenvolva sem pressão, e é exatamente isso que mantém a atração viva. Porque quando existe equilíbrio entre aproximação e respeito, a conexão cresce de forma orgânica. Não existe desconforto, não existe resistência, existe fluidez. E fluidez é um dos maiores indicadores de que algo está acontecendo de forma genuína. Existe também um fator psicológico por trás disso. Quando uma pessoa escolhe se aproximar, ela já está investindo energia naquela interação. E quanto mais ela investe, mais ela se envolve. Isso cria um ciclo natural onde a própria aproximação reforça o interesse. E tudo isso acontece sem que uma única palavra precise explicar. Mas é fundamental entender, proximidade por si só não define tudo. Assim como o olhar, ela precisa ser consistente, repetida, alinhada com outros sinais. É o conjunto que revela a verdade. É a soma dos detalhes que constrói a leitura correta.
E quando você aprende a perceber isso, algo muda. Você deixa de adivinhar e começa a entender. Você deixa de forçar situações e começa a responder ao que já está sendo oferecido. E isso transforma completamente a forma como as interações acontecem. No fim, quando uma mulher deseja, ela não apenas olha, ela encontra formas de estar perto. Existe um momento em que a interação deixa de ser apenas visual ou verbal e entra em um território mais sensível, mais direto, mais impossível de ignorar. O toque. Porque, diferente do olhar ou da proximidade, o toque rompe uma barreira clara. Ele entra no espaço pessoal, no limite físico e por isso carrega um significado muito mais forte. E quando esse toque acontece de forma sutil, natural e principalmente permitida, existe uma mensagem sendo transmitida ali. A maioria das pessoas protege o próprio espaço físico de forma automática. Existe um limite invisível que raramente é ultrapassado sem intenção. Então, quando uma mulher inicia ou permite um toque, mesmo que leve, isso já indica um nível de conforto acima do comum. Pode ser um toque rápido no braço enquanto ri, um ajuste sutil no seu ombro, uma aproximação onde as mãos quase se encontram. São gestos pequenos, mas carregados de intenção. E aqui está o detalhe mais importante. Não é sobre a intensidade do toque, é sobre a naturalidade dele. Quando é forçado, quando parece calculado, o corpo percebe e reage com desconforto. Mas quando é genuíno, ele flui. Surge no momento certo, sem esforço, sem tensão. E exatamente por isso, muitas vezes passa despercebido por quem não está atento. Agora observe o padrão. Assim como o olhar e a proximidade, o toque também tende a se repetir quando existe interesse. Não é um evento isolado. Ele volta em momentos diferentes, sempre com uma justificativa natural, uma risada, uma conversa mais envolvente, um momento de conexão. E cada repetição reforça o nível de abertura que ela tem com você. Existe também uma diferença clara entre permitir e recuar. Quando o toque acontece e não há resistência, quando o corpo dela não se afasta, quando não existe rigidez ou desconforto, isso comunica aceitação. E a aceitação física, mesmo que sutil, é um dos sinais mais diretos de que existe algo além de uma interação comum. Mas é fundamental entender o equilíbrio aqui. O toque não é um convite para invasão. Muitos homens interpretam esse sinal de forma impulsiva e acabam ultrapassando limites rapidamente. E isso quebra completamente a dinâmica, porque o que era leve, natural e interessante se torna pesado, previsível e desconfortável. O homem que entende essa linguagem não reage com pressa. Ele percebe, absorve e responde no mesmo nível. Se o toque foi sutil, a resposta também é sutil. Se houve abertura, ele respeita o ritmo dessa abertura. E isso cria uma dança silenciosa, onde ambos participam sem precisar explicar. E existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse tipo de interação. O toque ativa sensações que vão além do racional. Ele cria uma conexão imediata, uma resposta emocional que não passa pela lógica. E quando essa experiência é positiva, ela tende a ser lembrada, não pelas palavras, mas pela sensação. Agora conecte isso com tudo o que já foi construído até aqui. O olhar inicia a conexão. A proximidade cria o espaço e o toque confirma o nível de abertura. São etapas que se complementam, que se reforçam, que constroem uma narrativa silenciosa entre duas pessoas. E quando você aprende a perceber esse processo, você deixa de agir no escuro. Você começa a entender o timing, a energia, o momento certo de avançar ou simplesmente permanecer. E isso muda completamente o resultado das interações, porque você não está mais tentando criar algo, você está respondendo ao que já está acontecendo. Mas nunca esqueça, o valor do toque está na intenção e no respeito que o acompanha.
Sem isso, ele perde o significado. Com isso, ele se torna uma das formas mais claras de comunicação sem palavras. No final, quando o toque acontece e é permitido, o silêncio já disse tudo. Existe um sinal que muitas vezes é subestimado por parecer simples demais. Mas, na verdade, é um dos mais autênticos de todos. O sorriso que surge sem esforço. Porque, diferente de palavras que podem ser escolhidas, ajustadas ou até manipuladas, o sorriso espontâneo escapa antes que a mente tenha tempo de controlar. Ele aparece no instante em que algo interno é ativado. E quando isso acontece na sua presença, existe uma mensagem ali. Pense na diferença entre um sorriso social e um sorriso genuíno. O social é educado, rápido, quase automático. Ele cumpre uma função, mas não cria conexão. Já o sorriso verdadeiro tem vida. Ele envolve o olhar, muda a expressão inteira do rosto, às vezes vem acompanhado de uma leve inclinação, de um brilho nos olhos, de um relaxamento natural do corpo. Não é ensaiado, é sentido. E quando uma mulher sorri assim ao interagir com você, não é apenas simpatia, existe um estímulo emocional acontecendo. Algo na sua presença ativa uma resposta positiva real. E o mais interessante é que isso costuma acontecer repetidamente, não apenas uma vez. Sempre que você fala, sempre que o olhar de vocês se cruza, sempre que existe um momento de conexão, o sorriso aparece de novo. Agora observe um detalhe ainda mais sutil: o timing. Muitas vezes, o sorriso surge antes mesmo de você terminar uma frase. Às vezes aparece apenas ao te ver chegando. Em alguns casos, ela tenta conter, mas não consegue completamente. E isso revela algo importante. Não é uma reação calculada, é uma resposta automática. Existe também uma diferença na qualidade desse sorriso quando comparado com outras interações dela. Ele tende a ser mais leve, mais aberto, mais constante. Não é distribuído da mesma forma para todos. E quando você começa a perceber essa diferença, entende que não se trata apenas de personalidade, se trata de direcionamento emocional. Mas assim como nos outros sinais, o segredo está no conjunto. Um sorriso isolado pode ser apenas educação. Mas quando ele vem acompanhado de olhar prolongado, de proximidade, de toque, a leitura muda completamente. É a soma que revela a intenção. E aqui entra um ponto importante que muitos ignoram. O sorriso também cria conexão. Não é apenas um reflexo, é também um convite. Ele reduz barreiras, facilita a comunicação, torna o ambiente mais confortável. E quando isso acontece de forma natural, a interação flui sem esforço. Não há tensão, não há necessidade de forçar conversa. Tudo acontece com leveza. Agora, conecte isso com o comportamento masculino. Um homem inseguro pode interpretar esse sorriso como garantia e acelerar demais. Pode confundir leveza com abertura total, e isso quebra o ritmo. Já o homem que entende a dinâmica reconhece o sinal, mas mantém o equilíbrio. Ele responde com presença, não com pressa. Ele permite que a conexão cresça no tempo certo. E existe algo ainda mais profundo aqui. O sorriso espontâneo indica que, naquele momento, ela está confortável sendo quem é. Não está se protegendo, não está se fechando, não está em alerta. E isso é raro, porque quando alguém baixa essas barreiras naturalmente, significa que existe confiança sendo construída, mesmo que de forma inicial. E confiança é a base de qualquer atração que tenha potencial de evoluir. Sem ela, tudo fica superficial. Com ela, até os gestos mais simples ganham significado. Perceba como tudo se encaixa. O olhar inicia, a proximidade aproxima, o toque confirma e o sorriso sustenta. Ele mantém a energia leve, mantém o interesse ativo, mantém a conexão viva. É como um fio invisível que vai unindo todos os outros sinais.
E quando você começa a enxergar isso com clareza, você para de procurar grandes demonstrações. Você entende que são os pequenos detalhes repetidos com consistência que realmente importam. No final, quando o sorriso é verdadeiro, ele não aparece por educação. Ele aparece porque você está lá. Existe um sinal que vai além do que é visível à primeira vista, algo que não está apenas no corpo, mas na forma como a mente dela se posiciona na sua presença. A atenção. Porque quando uma mulher está realmente interessada, a atenção dela muda de qualidade. Não é mais dispersa, não é mais dividida, ela se torna direcionada, seletiva e muitas vezes intensa de forma silenciosa. Pensem como as pessoas normalmente se comportam em ambientes sociais. Conversam, olham ao redor, se distraem com facilidade, alternam o foco o tempo todo. Isso é o padrão. Agora compare isso com alguém que começa a te ouvir de forma diferente. Ela mantém o olhar enquanto você fala, reage no momento certo, demonstra que está acompanhando cada detalhe. Não é apenas educação, é envolvimento. E aqui está o ponto que poucos percebem. Quando existe desejo, a atenção deixa de ser genérica e passa a ser específica. Você se torna o foco principal naquele instante. Mesmo que existam outras pessoas, outros estímulos, outras conversas acontecendo, algo na mente dela escolhe você como prioridade naquele momento. Esse tipo de atenção se revela em pequenos detalhes. Ela lembra coisas que você mencionou, até mesmo aquelas que pareciam insignificantes. Retoma assuntos, faz perguntas que mostram interesse real, reage às suas histórias com emoção genuína. E tudo isso acontece sem esforço aparente. Não parece uma entrevista, não parece forçado, flui. Agora, observe a diferença entre alguém que está apenas sendo simpático e alguém que está realmente envolvido. A simpatia é superficial, segue um roteiro básico. Já o interesse verdadeiro tem profundidade. Ele se adapta, responde, se conecta, existe troca, existe presença. E presença é a palavra-chave aqui. Porque quando uma mulher está presente de verdade, você sente. Não é algo que precisa ser explicado. Existe uma energia ali, uma atenção que não se perde facilmente. E isso cria um tipo de conexão que vai além do comum. Mas, mais uma vez, o segredo está na consistência. Um momento de atenção pode acontecer com qualquer pessoa, mas quando isso se repete, quando ela constantemente direciona foco para você, quando você percebe que ela se envolve mais nas suas interações do que nas outras, isso deixa de ser coincidência. Existe também um fator emocional por trás disso. Quando alguém investe atenção, está investindo energia. E quanto mais energia ela investe, mais envolvida ela se torna. Isso cria um ciclo natural onde o próprio interesse se fortalece com o tempo. É por isso que a atenção é um dos sinais mais poderosos, porque ela alimenta a conexão. Agora conecte isso com tudo o que já foi construído até aqui. O olhar chama, a proximidade aproxima, o toque confirma, o sorriso sustenta e a atenção aprofunda. Ela transforma um momento em algo mais significativo. Ela cria continuidade. Ela abre espaço para algo evoluir. E aqui entra o comportamento masculino mais uma vez. Muitos, ao perceberem esse nível de atenção, acabam se perdendo. Falam demais, tentam impressionar, querem corresponder na mesma intensidade imediata e acabam quebrando o equilíbrio. Porque a atenção não precisa ser disputada, precisa ser acompanhada com presença. O homem que entende isso não se desespera para manter o foco dela. Ele continua sendo quem é, continua presente, continua consistente. Ele não transforma a atenção dela em pressão. Ele permite que ela continue fluindo naturalmente. E isso mantém o interesse vivo. Porque quando a atenção é leve, ela cresce.
Quando é pressionada, ela se retrai, e essa diferença define o rumo da interação. Existe ainda um detalhe importante: quando uma mulher realmente deseja, ela não apenas presta atenção, ela se importa com o que você diz. Existe uma curiosidade genuína sobre quem você é, sobre como você pensa, sobre o que você representa. E isso não pode ser fingido por muito tempo. Ou existe ou não existe. E quando você começa a reconhecer esse padrão, algo muda completamente. Você para de buscar sinais exagerados e começa a valorizar o que realmente importa. Você entende que o interesse verdadeiro não grita, ele se revela nos detalhes. No final, quando a atenção dela se torna diferente com você, é porque naquele momento você também se tornou diferente para ela. A verdade é, fazer uma mulher gostar de você é fácil. Agora, fazer ela ficar obcecada, isso é outro nível. Você já viu uma mulher totalmente envolvida com um cara que nem era o mais bonito, o mais rico ou o mais inteligente? Já percebeu como algumas mulheres simplesmente não conseguem parar de pensar em certos homens? Elas se entregam, correm atrás, se moldam, se colocam à disposição como se o cara tivesse algum tipo de magia. Mas não é magia, é psicologia pura. A maioria dos homens hoje está operando em um nível muito baixo de consciência masculina. Eles acham que para conquistar uma mulher basta ser gentil, presente, educado, atencioso. Não, isso aí faz ela te respeitar, talvez até gostar de você como pessoa, mas para ela ficar obcecada tem que ir além. Obcecada no sentido psicológico, obcecada no sentido de pensar em você mesmo sem querer, obcecada por tentar te entender, te decifrar, te conquistar, obcecada porque você despertou nela gatilhos que a maioria dos homens nunca soube acessar. Esse vídeo é para quem quer sair do papel de homem bonzinho e virar o homem marcante, o que fica na mente dela, o que ela compara com todos os outros, o que ela sente falta mesmo quando tenta se convencer que não é nada demais. Mas antes de tudo, entenda, isso aqui não é manipulação. É sobre se posicionar de uma forma tão poderosa, tão presente, tão magnética, que ela não consegue te ignorar. Você se torna raro e o que é raro vira obsessão. Hoje você vai aprender 5 chaves psicológicas que ativam esse efeito nela. E não é sobre aparência, é sobre postura, mentalidade, escassez, provocação e energia masculina. Coisas que, quando bem aplicadas, fazem qualquer mulher sair da defensiva e começar a te perseguir emocionalmente. Se você está cansado de correr atrás, é hora de inverter o jogo, de fazer ela pensar em você, sentir sua falta, desejar estar perto sem que você diga uma palavra, seja imprevisível emocionalmente. Se você quer que uma mulher pense em você o tempo todo, a pior coisa que pode fazer é ser previsível. A maioria dos homens acha que presença constante, mensagens diárias, respostas rápidas e elogios sem fim vão fazer ela se sentir segura. E até fazem, mas segura demais. Sabe o que ela sente depois? Tédio. Mulher não se apega ao que é óbvio. Ela se apega ao que ela ainda não entendeu. Ao homem que uma hora está quente, envolvido, presente e na outra está ocupado, misterioso, centrado em si. Esse movimento cria desequilíbrio emocional e o cérebro dela começa a te perseguir. Por que ele está mais calado hoje? O que será que ele está pensando? Será que eu fiz algo errado? Será que perdi ele? Essa imprevisibilidade é o gatilho da obsessão. Você não pode ser o mesmo o tempo todo. Quer ser lembrado? Mude o ritmo. Uma hora você fala com intensidade, cria conexão, entrega uma experiência emocional profunda. Na outra, você some e responde mais seco, mostra que sua vida continua com ou sem ela. Esse vai e volta controlado não é um jogo. É uma forma de mostrar que você não está emocionalmente dominado. Você está ali porque quer, não porque precisa. E isso é magnético. Quando o homem mostra a consistência sem previsibilidade, ele se torna desejável e confuso ao mesmo tempo. E a mente feminina adora tentar resolver o que ela não entende. Ela começa a te observar, a te estudar, a tentar prever o que você vai fazer. E é aí que você venceu, porque a obsessão começa quando ela para de te sentir garantido. Mas atenção, imprevisibilidade não é ser incoerente, infantil ou instável. É ser emocionalmente centrado.
mas sem se entregar por completo. É não deixar ela saber exatamente onde ela está com você. Quando ela sente que pode te perder, ela começa a te querer com mais força. E quando ela começa a te querer mais do que você demonstra, você já se tornou a obsessão dela. São dois. Construa escassez com presença poderosa. Você quer ser inesquecível? Então pare de ser acessível o tempo todo. O erro de 90% dos homens é esse. Estão sempre disponíveis, respondem tudo rápido, estão sempre prontos para conversar, sempre tem tempo, sempre correndo atrás. E o pior, acham que isso é prova de interesse, mas na cabeça dela isso soa assim. Se ele tem tanto tempo para mim, é porque ninguém mais quer ele. Se ele está sempre aqui, é porque eu sou mais importante do que a própria vida dele. E aí ela perde o respeito, perde o desejo, e você vira mais um cara legal que não representa desafio nenhum. Agora, anota isso. O que é escasso é valioso. O que é comum é ignorado. Você precisa criar escassez real, mas escassez com presença poderosa. Isso significa quando você aparece, você impacta. Você não é o cara que está o tempo todo online dando bom dia, boa noite e perguntando se ela comeu. Você é o cara que some, mas quando aparece, ela sente sua energia. É você quem guia a conversa? É você quem dita o ritmo, é você quem traz intensidade e depois se recolhe. Isso confunde no bom sentido. Ela começa a sentir falta, começa a se perguntar por que ele não fala todo dia? Será que ele está com outra? Será que eu não sou tão interessante quanto pensei? A mente dela se torna o seu terreno. Ela começa a projetar emoções e tudo isso começou porque você parou de se dar de bandeja. Mas atenção, não é só sumir, é ter uma presença forte quando está presente. Falar com firmeza, manter o olhar, ser autêntico, não ficar se explicando demais. Essa combinação escassez pelos impactos é explosiva. Ela precisa sentir que nunca te entendeu por completo. O que deixa uma mulher presa emocionalmente não é o cara perfeito, estável, previsível. É o homem que ela ainda está tentando entender. Aquele que ela olha e pensa quem é ele de verdade. O que será que ele sente? Por ele age assim comigo? Será que eu tenho mesmo esse poder sobre ele? Esse tipo de dúvida é o que ativa na obsessão emocional, porque enquanto ela tenta te decifrar, ela está pensando em você. E quanto mais ela pensa, mais presa ela fica. Você se torna um enigma emocional. E aqui está o ponto. A maioria dos homens se entrega por inteiro rápido demais. Mostram tudo, dizem tudo, revelam tudo, declaram tudo. E isso parece transparência, mas é só falta de controle emocional. Mulher valoriza o homem que é calmo, forte, centrado e que não precisa se explicar. Ela sente que você tem um mundo interno que ela ainda não acessou, e isso ativa a curiosidade dela de forma profunda. Você quer ser o homem que ela não esquece? Então nunca se entregue por completo. Deixe sempre 10% guardado. Aquele lado seu que ela tenta acessar e nunca consegue. Aquela parte emocional que ela percebe, mas você não entrega com palavras. Isso faz dela a investidora emocional. Ela começa a tentar te conquistar mais, ela se envolve mais, ela se prende mais. Você não se torna obcecado por ela. Ela se torna obcecada por tentar entender você. Esse é o segredo. O homem que se entrega demais é descartado. O homem que se fecha demais é ignorado. Mas o homem que flutua entre mostrar e esconder, entre provocar e recuar, entre dar e retirar, esse é o homem que prende a mente dela. Ela nunca vai parar de pensar em alguém que ela nunca conseguiu entender. Você não precisa ser o cara mais bonito, nem o mais rico, nem o mais inteligente. Mas se você souber mexer com a mente dela, ela não vai conseguir te esquecer. Esse é o jogo real. Mulher não fica obcecada por aparência. Ela fica obcecada por emoção, por tensão, por incerteza, por desafio, por aquela sensação de que você não é mais um. Você é o cara que ela quer decifrar, conquistar e dominar, mas nunca consegue. O problema é que muitos de vocês ainda estão tentando convencer uma mulher a gostar de você, mas a mulher que você precisa não se convence, ela é ativada. Frase polêmica para você refletir. A mulher que você mais deseja só vai te enxergar como homem quando parar de se comportar como um menino carente. Agora quero saber de você qual dessas 5 atitudes você já usou. Qual você percebe que está faltando no seu comportamento? Você já viu uma mulher se tornar obcecada por você ou só viu o contrário? Comente aqui embaixo. Estou lendo tudo. E se você for real nos comentários, eu vou responder, porque isso aqui não é só conteúdo. É construção de homem, de um novo tipo de homem focado, frio quando precisa, quente quando quer e impossível de ignorar. Se prepara, irmão. Ela vai começar a sentir que não tem controle emocional sobre você.
e mulheres se conectam profundamente com aquilo que elas não conseguem dominar. Quer ser inesquecível? Apareça pouco mais com força. 3. Ative o mistério e o silêncio estratégico. Se tem uma coisa que a maioria dos homens não entende, é o poder do silêncio. Eles acham que precisam preencher todos os espaços, responder tudo, manter a conversa sempre ativa, deixar tudo claro, ser o livro aberto. Sabe o que isso gera? Zero tensão, zero curiosidade, zero fascínio. A mulher já te decifrou, já sabe o que você vai dizer, como você vai agir, como você reage. E quando ela entende tudo, ela perde o interesse. Mulher não se conecta com o que ela entende, ela se conecta com o que ela ainda está tentando entender. E aí entra o poder do mistério. Você não precisa contar tudo, você não precisa responder tudo. Você não precisa se explicar, você não precisa falar da sua vida inteira nos primeiros dias. Aliás, quanto menos você fala de você, mais ela quer saber. Quanto menos você expõe suas emoções, mais ela quer entender o que você sente. Quanto mais você deixa espaços não respondidos, mais a mente dela trabalha por você. E esse é o jogo. Mas não é só o mistério verbal, é também o silêncio estratégico. Ficar um tempo sem responder, sumir por um dia sem explicar nada, aparecer do nada sem justificar a ausência. Isso tudo quebra o padrão da expectativa dela, porque enquanto os outros caras estão lá mandando bom dia, princesa todo santo dia, você é o cara que ela não sabe o que esperar. E isso ativa o maior gatilho psicológico de todos, a antecipação. Ela começa a esperar você, ela começa a pensar em você, ela começa a se incomodar com sua ausência, e aí você está morando na mente dela. Homens previsíveis são esquecidos. Homens mistérios são lembrados mesmo em silêncio. Então, aprenda a falar menos, se expor menos, responder menos e deixar mais perguntas no ar do que respostas entregues, porque no fim das contas quem diz tudo perde o poder. 4. Crie tensão com provocação sutil. Quer entrar na mente dela de verdade? Pare de tentar agradar o tempo todo e comece a criar tensão. Tensão emocional, tensão no olhar, tensão no diálogo. É isso que mantém ela presa em você. É isso que faz o coração dela bater mais rápido. E não tem nada a ver com ser rude, frio ou desrespeitoso. É sobre saber provocar sem forçar, sem exagerar, sem se humilhar. A maioria dos homens joga seguro, conversa de forma neutra, faz elogios previsíveis, concorda com tudo, tem medo de contrariar, de brincar, de desafiar. E aí sabe o que ela sente? Nada. Agora olha o cara que provoca com classe, que desafia ela com uma frase, que solta uma brincadeira fora do padrão, que olha no olho com firmeza sem pedir permissão, que mexe com o ego dela sem parecer que está tentando impressionar. Esse cara desperta fogo emocional. Ele cria um ambiente onde ela nunca sabe o que vai sentir. E isso é viciante porque o que gera apego não é o conforto, é a atenção. É o cara que faz ela rir e no momento seguinte deixa ela sem resposta. É o cara que dá atenção, mas some sem aviso. É o cara que elogia, mas também provoca. É o cara que joga com equilíbrio. Isso ativa o instinto feminino de conquista. Ela sente que ainda precisa te ganhar. Ela sente que você não está totalmente entregue. Ela sente que precisa se esforçar para manter sua atenção. E quando uma mulher sente que está competindo por sua energia emocional, ela se envolve de forma profunda. Provocação sutil é arte. É você brincar com os limites, criar tensão no toque, no silêncio, no olhar, fazer ela rir, depois deixá-la curiosa, fazer ela se sentir única e um segundo depois incerta. Esse jogo não é para qualquer um, é para homem que sabe quem é, que não tem medo de incomodar um pouco, de provocar reações, de ser inesquecível. Se você for só mais um cara legal, ela te esquece. Se você for o cara que deixa ela emocionalmente desequilibrada, ela te persegue. 5. Seja o homem que ela nunca consegue decifrar. Quer saber o que realmente faz uma mulher ficar obcecada por um homem? Mistério contínuo, incerteza controlada, emoção imprevisível.